Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais um dia, mais uma chance para continuarmos aqui buscando de Deus a sua vontade, a fim de colocar em prática em nossa vida, porque temos muitos desafios durante esse dia. Esconder a palavra de Deus no nosso coração é a garantia de que nós não iremos decepcioná-lo. Obrigado porque você está aí comigo todos os dias, compartilhando esse vídeo com seus amigos e familiares. Continue assim fazendo. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não se inscreveu, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Um tipo diferente de Messias. Bom, aí nós vamos no capítulo 6, versículo 34 de Marcos, onde Jesus saiu daquela região e foi para um lugar deserto a fim de descansar com seus discípulos depois de um dia cheio de atividades. Porém, a fama de Jesus estava assim, insustentável, né? O seu nome, a sua fama chegava aos lugares antes dele próprio. Aí quando ele chegou naquele lugar lá deserto, ali tinha uma grande multidão. Jesus olhou para aquelas pessoas e começou a ensiná-las. Veja que aos perdidos Jesus ensinava a luz da verdade. Começou a ensiná-las. Ensinar o quê? Ensinar o que é a verdadeira felicidade, o caminho da salvação, quem é Deus, como agradar a Deus, como viver nessa terra de acordo com a vontade de Deus, e tudo isso é importante para que nós possamos, através desse ensino, alcançar aí a nossa própria salvação. Aos perdidos, Jesus deu a verdade dos seus ensinamentos. Mas a Bíblia fala que Jesus os considerou como ovelhas sem pastor. Interessante, né? Essa é uma citação de Números, quando Moisés pede ao Senhor que levantasse um outro líder depois dele, que haveria de pastorear a nação de Israel, né? E aqui nós precisamos entender um fato interessante. Uma grande multidão em uma região desértica tinha uma conotação militar de revolta. E, de fato, eles esperavam que Jesus fosse o Messias que os libertasse da tirania dos seus inimigos romanos. Mas Jesus não veio como um líder político, Jesus veio para libertar o povo dos seus pecados. Aliás, ele morreu pela nação de Israel e por todo o mundo para que esses, os que creem no seu nome, pudessem não perecer, mas tenha vida eterna, pudessem viver para sempre no seu reino. Ele disse que o reino dele não é nesse mundo, mas o reino estaria dentro do coração de cada um dos seus discípulos, né? Jesus frustrou essa expectativa daqueles homens, daquelas mulheres, quando ele não participou da revolta popular. Ao invés de ele apoiar a revolta popular, o levante contra o Império Romano, ele foi para o monte para orar, né? Foi o monte para orar. Que coisa interessante. Para essa multidão faminta de justiça social, o Senhor Jesus demonstrou aí a justiça do seu reino, a justiça espiritual. Foi para o monte a fim de orar, né? E aí, diz a Bíblia que quando ele estava orando, já era tarde da noite, os discípulos, Jesus despediu a multidão, né? Não participou dos interesses egoístas da multidão, que o queria torná-lo como um rei, e despediu também os discípulos e foi para o monte orar. Enquanto ele estava orando, o barco dos discípulos estava a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas e pelo vento, de tal maneira que os discípulos, acostumados com a voraz do mar, estavam temendo pela sua própria vida. E para aqueles desesperados discípulos, Jesus aparece andando sobre as águas, para lhes tirar todo o temor e o desespero daquele momento, né? E quando Jesus anda sobre as águas, aí ele demonstra para os seus discípulos, de maneira particular, quem de fato ele é. Ele é o Senhor, o Criador, que domina sobre as forças da natureza e faz da natureza o instrumento da sua vontade. Ele foi andando sobre as águas, algo impossível de alguém fazer naqueles tempos e nos tempos de hoje. Mas aqui a lição traz uma lição para nós, quer dizer, traz um ensinamento para nós. É como nós estamos interpretando as profecias. E eles entenderam que Jesus viria para libertá-los do poder da tirania romana. E por isso se frustraram, foram embora sem receber a maior de todas as bênçãos, que é a libertação do poder do pecado. Comeram do pão? Comeram do pão, mas não comeram do pão espiritual. E hoje nós podemos estar submetidos ao mesmo tipo de tentação.
quando nós interpretarmos, ou quando nós interpretamos as doutrinas ou as profecias de maneira equivocada, perdemos o ensinamento espiritual e profundo que Deus quer nos ensinar. E aí, andamos segundo a nossa própria vista, segundo a nossa própria força, frustrando-nos e frustrando outras pessoas, sofrendo e fazendo outros sofrerem. E no final, perdidos estaremos. Então, a importância de nós compreendermos o verdadeiro ministério de Cristo e as profecias relacionadas com a sua vinda a esse mundo. Se você e eu estivermos dispostos a sermos ensinados por Ele, certamente receberemos os benefícios que Ele pretende nos dar. Olhe para Jesus. Esse mesmo Jesus que aos desesperados discípulos foi andando sobre o mar para libertá-los do seu medo é o mesmo que te fala hoje, não temas. Esse mesmo Jesus que alimentou aquela multidão que era como ovelhas que não tem pastor, com pão, pode alimentar o seu espírito, o seu coração. Pode te trazer a sua alma, saciar a sua alma com a verdadeira felicidade que você e eu tanto buscamos. Às vezes buscamos em lugares errados. Esse é o Jesus que veio não para reinar no trono político das nações desse mundo, mas no trono do seu e do meu coração. Ele pode te libertar, alimentar e te dar alívio em meio ao desespero e ao medo. Basta eu e você o buscarmos, aceitar as suas orientações, nos submeter à sua autoridade. Que assim seja com você nesse dia, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai querido, obrigado por sua palavra que nos orienta, nos ilumina os passos e nos dá o sentido para a vida e para a felicidade. Nos ajude a viver de acordo com o seu ensinamento, nos dando força moral e espiritual para tanto, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.